tem gente que procrastina porque não consegue realmente lidar com desafios. Então, quando tem um desafio grande para o dia, ela prefere começar por outros e vai sempre postergando, postergando. Quando vai ver, tem sempre problemas grandes para resolver que ela aprendeu a administrar. Eu até falei sobre isso hoje no Insta. O problema não é para ser administrado, o problema é para ser resolvido. Quando a gente começa a administrar problema, isso não é sustentável. Hoje, por exemplo, tive uma reunião aqui com parte do meu time e eu tive algumas definições justamente para a gente mudar algumas coisas na nossa dinâmica aqui de trabalho, de comunicação. Só que não é a primeira vez. Há 2 semanas atrás a gente teve uma reunião exatamente como essa. Então qual que é o ponto? Eu não tenho dificuldade de estar tentando coisas novas. O que me preocupa é eu me acomodar com o que não está bom. Então a gente muda a dinâmica, a gente muda a forma de se relacionar, a gente muda, mas não dá para aceitar o que não é excelente. Eu estou dando um exemplo de algo na minha dinâmica aqui. Se eu fosse um cara que está sempre procrastinando, eu vou chegar toda semana e falar, cara, quer saber? Semana que vem eu resolvo isso com a minha equipe. Cara, quer saber? Semana que vem eu vou ver isso com os meninos. Cara, semana que vem... E o problema é que a verdade é que o problema não se resolve sozinho. O problema não se resolve sozinho. Outra coisa que a gente tem que entender sobre o problema é que ninguém vai fazer por você o que você precisa fazer. Então, de forma muito prática, sobre procrastinação, como que eu lido com isso? Para mim, o que funciona muito bem são os to-do lists, né? São as listas do que fazer. Então, eu tenho um aplicativo chamado Google Keep, que inclusive eu coloco lá alguns insights e coisas que eu vou usar também para pregação. Esse aplicativo, Deus falou algo comigo na mentoria aqui agora. Eu vou abrir aqui uma nota, vou abrir um note aqui, ó, e vou começar a anotar frases, vou começar a anotar. Eu vou compartilhar o link desse aplicativo lá no nosso grupo do Telegram. Mano, me ajuda só com a conversa, por favor, que a galera tá trocando ideia aqui, tá saindo tudo aqui. Então o que eu faço? Eu anoto tudo isso aqui e aí, cara, isso tem tudo a ver com a mensagem da quinta. Eu coloco lá, putz, eu acabei de ter um insight, eu preciso resolver isso na segunda. Eu coloco aqui com o despertador. Então, quando começa o dia, depois do meu ritual, que é do meu tempo comigo mesmo tomando café, os primeiros 30 minutos, eu vejo o que é a prioridade para aquele dia. Porque você sempre vai ter uma série de prioridades, mas é você que vai colocar cada uma delas na ordem que elas deveriam ter. E quando isso não acontece, a gente vai resolvendo o problema de agora. E a grande verdade é que quando algo se tornou urgente, é porque isso já era importante e foi negligenciado. Tudo que é urgente hoje já foi importante um dia. Tudo que é urgente hoje já foi importante um dia. E eu vou dar um exemplo como isso se aplica a qualquer área da nossa vida. Eu estou com um problema urgente no meu casamento hoje. Eu estou com uma crise urgente. Essa crise já foi importante um dia e foi negligenciada. E porque ela não foi resolvida, ela se tornou um problema agora urgente. Ela tem que ser resolvida. Eu estou com um problema urgente em relação a dinheiro. Eu preciso resolver essa situação. Isso já foi importante um dia e talvez por algum motivo foi negligenciado. Só que a gente, sem perceber, acaba tendo esse tipo de conduta em várias áreas da nossa vida. Seja com ministério, chamado, família, casamento, relacionamento, coisas para fazer, projetos para tirar do papel. Eu tenho uma característica de ser um cara, eu sou empreendedor serial. Eu gosto de estar sempre envolvido em um desafio novo. Então, para isso, o que eu faço? Para cada projeto meu, eu crio um board, eu crio um quadro e eu coloco tudo que eu preciso fazer para esse projeto acontecer. Então, tem um segundo aplicativo que eu utilizo que se chama Asana, e eu vou colocar lá também, que é um gerenciador de tarefas. E aí, o que eu fiz com a Asana? Eu coloquei cada área da minha vida dentro de um board. Então, eu tenho um board lá que fala sobre a LMC, que é a nossa igreja aqui, tem um board que eu falo sobre a mentoria, tem um board que eu falo sobre a Tour no Brasil, tem um board que eu falo sobre projetos particulares, pessoais, coisas para fazer com a família. E aí dentro disso, hoje pela manhã eu vi uma parada que eu achei muito legal. Eu estava querendo fazer uma série de vídeos aqui indicando livros, mas eu vi um projeto de um cara que ele fez tipo um resumo dos livros em vídeo. E eu falei, cara, curti isso, eu vou fazer isso na mentoria. Eu já fui direto no board da Asana, eu coloquei lá, vamos fazer isso na mentoria. Então eu vou pegar um livro tipo do Simon Sinek, que está aqui, Comece pelo Porquê. Então eu vou começar, galera, vamos lá. Primeira coisa, quem é esse autor? Esse autor ele é tal. Qual que é o propósito do livro? Ele fala sobre isso. No primeiro capítulo, primeira coisa que me chamou a atenção, esse parágrafo aqui e tal. Então, é só uma ideia por enquanto. Mas antes dela sair do papel, ela precisa ir para o papel. É assim que para mim funciona.
Toda ideia antes de sair do papel, ela tem que ter passeado ali no papel. Então, eu tive o insight, eu tive a ideia, eu vou lá e anoto tudo em relação àquele conceito. Quando é algo que está fluindo muito, eu gravo em áudio e ouço depois. Então eu vou, boto em áudio e começo a falar comigo mesmo. André, vamos lá, insight sobre a mentoria. Preciso fazer aquele projeto dos livros, eu preciso fazer aquele... Só que eu criei uma sistemática que para mim funciona. Então vou dar um exemplo. Eu tive alguns insights sobre a mentoria semana passada. Eu estava me trocando para vir para a igreja, eu acho. Eu peguei o áudio e comecei a gravar. E indo para o carro, saindo da garagem, fui gravando. Terminei a gravação, eu fui no meu to-do list do Google Keep e coloquei lá: amanhã eu preciso parar com calma e ouvir o áudio com todos os insights da mentoria. Então, o áudio tem todas as ideias que eu descarreguei num flow. O to-do list são coisas que eu preciso fazer, então eu preciso lembrar que eu preciso ouvir aquele áudio. E aí, quando eu parei e ouvi o áudio, todos os insights que estavam nele, eu fui botando no board da Asana, que é o meu gerenciador de tarefas. Então, assim, eu preferi criar uma sistemática, e isso aqui é algo que pode até parecer, não faz muito sentido para todo mundo, mas pode ajudar alguém. Eu criei essa sistemática para me ajudar a ser menos ansioso, porque quando eu tinha um insight, a minha preocupação era, eu preciso lembrar disso amanhã. Eu preciso lembrar dessa ideia amanhã. Eu não posso esquecer desse insight, eu não posso perder essa ideia. E aí, com o medo de não perder, eu não conseguia desligar totalmente. Para mim foi terapêutico, assim. A ideia de botar uma ideia no papel e poder dormir em paz sabendo que eu não vou perder nada daquele insight. Então tem projetos de 2 anos atrás que eu tenho tudo anotado. Outra coisa legal que me ajuda, e eu estou pegando um ar um pouco mais amplo agora dessa questão, mas eu acho que pode ajudar a gente que está falando sobre ansiedade. Uma coisa que me ajuda é o seguinte: tem projetos que, pelo fato de eu ter conseguido expressar todo ele no papel, eu já não estou mais tão preocupado se eu vou fazer ele no mês que vem ou daqui a um ano. Por quê? Porque eu não perdi nada daquele insight criativo, sabe? O conceito está lá, a ideia está lá, as referências estão lá. E eu percebi que isso também me ajudou a decidir melhor o momento de começar cada coisa. Por quê? Porque você não tem aquela ideia de que tem um monte de coisa acontecendo e você está perdendo time. Não, está tudo certo. Qual é a prioridade para o teu primeiro semestre? É essa? Então, tudo que não for tua prioridade, você coloca para o segundo semestre. Agora, você tem que ditar ordem na tua prioridade, porque senão, se tudo for prioridade, nada é prioridade. Eu acho que a procrastinação, a gente tem que ter a mesma sensibilidade de entender que ninguém optou por não conseguir tirar projetos do papel. Existem gatilhos emocionais, crenças limitantes, existem uma série de coisas que impedem essa pessoa de conseguir tirar o projeto do papel. Eu acho que uma coisa que é muito importante, se você tem enfrentado isso, é você fazer uma leitura, é o autoconhecimento. E você tentar entender quando acontece de algo ficar no meio do caminho, você tem que parar e avaliar por que de novo um projeto ficou no meio do caminho. Esse exercício de autoanálise vai ajudar muito. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma reunião importante para apresentar um projeto. E aí eu começo a ficar nervoso, ansioso, eu começo a postergar, e aí eu invento uma desculpa, remarco a reunião. Quando eu paro e analiso, eu vou entender, cara, já entendi. O problema é o seguinte: eu fico nervoso, eu não sei lidar quando eu estou prestes a ter um momento que vai ser decisivo. Então eu preciso aprender a lidar com isso, momentos decisivos. Não, eu normalmente paro porque quando um outro projeto acontece, eu já quero me agarrar no próximo e deixo o outro pela metade. Então eu tenho um problema em finalizar ciclos. Quando a gente começa a perceber qual que é o nosso maior desafio, fica mais fácil ser assertivo em relação a isso.